Olá pessoal, olá turma, olá galerinha do nono ano C, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, como de costume, nós vamos ter a nossa aula remota de matemática. E nessa aula remota nós vamos corrigir as 3 questões que deixamos na aula passada do dia 22 de julho sobre equação de segundo grau. Nós estamos iniciando devagarinho, aos poucos, esse assunto que é o principal assunto do nono ano que vocês vão ver, tá bom? Mas não se preocupem, nós vamos ver esse assunto com o freio de mão puxado, devagarinho, sem pressa, para todos entenderem da melhor forma possível, tá bom? Nós, na aula passada, quem assistiu ao vídeo várias vezes, percebeu que, primeiro, a equação é uma equação quando é uma expressão matemática que envolve números e letras e o sinal de igualdade. Agora, como é que nós identificamos que é uma equação de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto graus, etc. O grau da equação, quem nos indica é o expoente da variável, da letra, da incógnita, não é? Então, se o expoente maior for um 3, é porque é uma equação de terceiro grau. Se for uma expressão que não tem o sinal de igualdade, então não é uma equação. É o quê? É um polinômio, uma expressão algébrica qualquer, né? Mas tem o sinal de igualdade, tem letras e números, é uma equação. E como é que nós identificamos? Através do maior grau do expoente da letra, tá bom? Nós já vimos lá no sétimo ano, quando iniciamos equação de primeiro grau, nós vimos que nos problemas, nas expressões algébricas, nós temos o coeficiente e temos a parte literal. Coeficiente é o número que acompanha a letra. E a parte literal é exatamente a letra, né? Então, para nós continuarmos a falar sobre a equação de segundo grau, nós não podemos esquecer a forma geral de uma equação de segundo grau. Qual é? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui está a primeira questão da atividade, mas não vamos esquecer, ó. A forma geral de uma equação de segundo grau é essa. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Alguém pode ficar com dúvida, ficou com alguma dúvida. Ah, professor, mas tem que aparecer os 3. Nós vamos ver mais na frente. Tenha calma, tá certo? É uma equação através de segundo grau, através do grau maior, o expoente 2 do x, ó. A, B e C, eles são coeficientes. Vamos ver também devagarinho na próxima atividade que vamos praticar. Tenha calma. Então, nessa primeira questão que deixamos no dia 22, a questão diz: na lousa há 8 equações com uma incógnita, ou seja, uma letra. Possa ser que tenha uma equação com 2 letras? Pode ser, pode sim. Mas de início nós não vamos ver com 2 letras. Vai ser com uma letra, com uma incógnita ou com uma variável, que é exatamente o quê? O valor que varia. Dependendo da equação, essa letra tem valores diferentes. Tá bom, pessoal? Então, responda. Letra A. O que é que está pedindo na letra A? Quais são as equações de primeiro grau? Vamos pensar. Quais são as equações de primeiro grau na letra A? Na letra B, quer saber quais são as equações de segundo grau. Na letra C, equações de
terceiro grau. E na letra D, equações de quarto grau. Aí vai um abraço aí para a galera do grau. Primeiro grau, segundo grau, terceiro e quarto grau. Então vamos aí ver na sequência e já vamos responder as 4 letras de uma vez, ó. A equação 1, nós percebemos que aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 2. Então o maior grau é um 2, então é do segundo grau. Então a equação 1 é uma equação de segundo grau. A equação 2, o maior expoente da letra da variável é 1. Então é uma equação de primeiro grau. Primeiro grau é a equação 2. Equação 3, expoente 2, expoente 3. Então é de terceiro grau. Equação 3, terceiro grau. Equação 4, expoente 1, expoente 2. O maior expoente da letra é 2, então é de segundo grau. Equação 4. Na equação 5, o maior expoente da letra. Se tiver aqui 4 ao quadrado, continua sendo a equação de primeiro grau, porque nós vamos ver o expoente da variável, tá bom, pessoal? Então, equação 5 é a equação de primeiro grau. Equação 6, maior expoente 2, então é a equação de segundo grau. Equação 6. Equação 7, maior expoente 4, de quarto grau. Equação 7. E na equação 8, o maior expoente é quem? 1, então é de primeiro grau. Tá respondido a primeira questão, simples, somente para identificar quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Tá aqui, nós separamos cada grau dessas equações. Olha, pessoal, nessa primeira questão que nós fizemos a correção, eu vi algumas respostas de alguns alunos, eles resolveram a questão. Nós temos que perceber o que a questão está nos pedindo. Não é, porque é uma equação de primeiro grau, já vou resolver, já vou encontrar. Depende do que a questão peça, tá bom? A questão não está pedindo para resolver, a questão só está perguntando quem é a equação de primeiro, de segundo, terceiro e quarto grau. Né? Nós temos costume de querer fazer o que não está pedindo, né? Na questão 2, a questão pergunta, essa equação é uma equação de segundo grau? Quem assistiu o vídeo percebeu que, para ser uma equação de segundo grau, nós podemos deixar na forma geral. Qual é essa forma geral? Vocês perceberam, são todos os termos, estão todos no primeiro membro. E quem está no segundo membro, depois do sinal de igualdade? Somente o zero, já que não tem nenhum termo do lado direito, então nós representamos por zero. Então, antes disso, já que a forma geral da equação de segundo grau não podemos deixar de lado, sempre eu vou estar batendo nessa tecla. Vai ser assim, ó. O A é o número que acompanha x ao quadrado. O B é o coeficiente que acompanha x. E o C é o coeficiente independente, que não depende de variável. É aquele valor que não depende de uma variável. Então, já que na forma geral todos estão no primeiro membro, muitos responderam que é uma equação de segundo grau porque tem expoente 2. Mas vamos organizar, vamos trazer tudo para o primeiro membro. Como é que vai ficar essa equação? X ao quadrado, que já está, mais 3x, que já está também. O x que está no segundo membro vem para o primeiro, negativo. O 6 que está positivo vem para o primeiro membro, negativo. E o x ao quadrado que está positivo vem para o primeiro membro, negativo. E vai ser igual a zero, já que não ficou nenhum termo no segundo membro. Percebemos que x ao quadrado e menos x ao quadrado são opostos. Então, eles se anulam. 3x menos 1x dá
2x menos 6 igual a 0. Precisa resolver a equação? Não. A questão só está perguntando, é uma equação de segundo grau? Resposta, não. Tá vendo? Possa ser que uma equação ele não esteja arrumado e a gente acha que seja uma equação de segundo grau. E quando arrumar, acaba ficando uma equação de primeiro grau. Tá certo? Então, nessa questão, não pede para responder, encontrar o x. Só pergunta se é ou não de segundo grau. Para a gente responder, ter a certeza, temos que colocar na forma geral. Qual é a forma geral? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. No caso aqui, ó, não existe o a, porque não tem o x ao quadrado. Então, se não tem o a, não é uma equação de segundo grau. A única exigência para que seja uma equação de segundo grau é que exatamente esse coeficiente, o a, seja diferente de 0. Nós vamos sempre estar batendo nessa tecla. Vocês vão enjoar de ver essa forma geral eu colocar sempre no quadro para a gente sempre estar lembrando disso. E para finalizarmos a correção dessa atividade, pessoal, na questão 3 nós temos uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau. Qual é a forma geral? Ax, vamos relembrar. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde a tem que ser diferente de 0, porque senão não é uma equação de segundo grau. A tem que ser diferente de 0. Então, aqui nessa equação, quem é o coeficiente que acompanha x ao quadrado? Qual é o coeficiente que aparece aqui nessa equação? Coeficiente 1. Então, a é igual a 1. Quem é o coeficiente b? B é o número que acompanha x. Quem é aqui que acompanha x? 3. Então, b, coeficiente b é 3. E quem é o coeficiente c? É o termo independente, que não acompanha a letra, que é exatamente quem? Menos 10. Então, nós temos aqui, ó, o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Tem que aparecer, professor, tem que aparecer os três coeficientes sempre? Não. É obrigatório aparecer pelo menos quem? O a. A tem que aparecer para que seja de segundo grau. Se A não aparecer, é porque a equação não é de segundo grau. Tá bom, pessoal? Mas não vem essa questão. A questão pergunta, o 3 é solução dessa equação? Quando nós estudamos no 7º ano a equação de primeiro grau, nós costumamos, às vezes, tirar a prova para saber se realmente aquele valor x que nós encontramos é a solução da equação. E como é que nós tiramos a prova? Como é que nós sabemos se é ou não a solução? Substituindo a letra pelo número. Então, na letra A, para nós sabermos se o 3 é a solução dessa equação, nós vamos pegar a equação inicial. Qual é a equação inicial? X ao quadrado mais 3x menos 10. E vamos substituir o x por 3. Então, vai ficar como? 3 ao quadrado mais 3 vezes, quem é x? 3 menos 10 igual a 0. E aí, nós resolvemos essa expressão numérica e vamos ver se vai ser realmente igual a 0. Né? Vamos ver. Entre potência, adição e multiplicação e subtração, nós resolvemos a potência. Quanto é 3 ao quadrado? Dá 9. 3 vezes 3, 9. Mais 3 vezes 3, 9 também. Menos 10 igual a 0. Vamos continuar. 9 mais 9, 18. 18 menos 10 dá 8. Eu pergunto, 8 é igual a 0?
Essa expressão aqui é falsa. Então, se é falso, é porque 3 não... Resposta: 3 não é solução da equação. O 3 não é a solução dessa equação. Tá bom, pessoal? Na letra B, pergunta: 2 é solução dessa equação? Vamos ver. Substituindo o x por 2, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes x, que é 2, menos 10, igual a 0. 2 ao quadrado dá 4, mais 3 vezes 2 dá 6, menos 10, igual a 0. 4 mais 6, 10. 10 menos 10 dá 0. 0 igual a 0, verdadeiro. Então, se deu verdadeiro, é porque 2, resposta, 2 é solução da equação. O 2 é solução da equação, sim. Na letra C, pergunta: menos 2 é solução dessa equação? Vamos substituir. Quem é x? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Separar aqui a letra C. Menos 2 ao quadrado mais 3 vezes menos 2. Então, entre parênteses, menos 10 igual a 0. Menos 2 ao quadrado dá menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Aqui essa multiplicação, mais e menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Menos 10 igual a 0. Se eu juntar os dois negativos, dá 16 negativo. Então, vai ficar 4 menos 16. 4 menos 16 dá menos 12. E menos 12 não é igual a 0. É falso. Então, menos 2 não é solução da equação. Letra D. A letra D pergunta: menos 5 é solução dessa equação? Vamos verificar. Quem é x? Menos 5 ao quadrado mais 3 vezes quem é x? Menos 5. Então, entre parênteses, menos 10 igual a 0. Menos 5 ao quadrado, pelo amor de Deus, cuidado, para não fazer 5 vezes 2, 10. E não, o expoente só indica. Então, menos 5 vezes menos 5 dá 25 positivo. Ó. Menos 5 vezes menos 5. Tem dúvida? Faz no papel, no rascunho. Menos e menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Mais e menos, menos. 3 vezes 5, 15. Menos 10 igual a 0. Juntando os dois negativos dá menos 25. 25 menos 25 dá 0, que é igual a 0, verdadeiro. Então, na letra D, menos 5 é solução, sim, dessa equação. Então, nessa segunda parte, pessoal, nós vamos falar novamente mais um pouco sobre a equação de segundo grau. Então, nós chamamos de equação de segundo grau com uma incógnita toda a equação que assome essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde x é a variável, é o número desconhecido. A, B e C, aqui o A, o B e o C são números reais. E o A, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Porque na lógica, se for igual a 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, aqui, esse
termo desaparece. Então, não fica a equação de segundo grau. Então, para ser a equação de segundo grau, obrigatoriamente, esse A é diferente de zero. A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, sempre. B é o coeficiente que acompanha x, sempre. E C é o coeficiente do termo independente de x, ou seja, não depende de x. Ah, professor, tem que ser obrigatoriamente nessa ordem? Não, mas de início, para nós não termos perigo de errar, nós sempre vamos colocar nessa forma geral a equação de segundo grau, tá certo? Se tiver desarrumado, nós arrumamos e deixamos nessa ordem, tá bom? Ah, e se tiver mais de 5 termos? É porque tem termos semelhantes. Então, nós acabamos depois juntando os termos semelhantes, tá bom? Nós vamos ver alguns exemplos. Nessa letra A aqui, ó, o coeficiente A é o que acompanha x ao quadrado, então é 3. B é o que acompanha x, então é 4. E C é o termo independente, que é quem? 1. Se aparece A, B e C, então essa equação é uma equação completa. A, B e C são diferentes de zero. Quando eles três são diferentes de zero, é porque é uma equação completa. Na letra B, a incógnita já não é x, a letra é P. Pode mudar de letra? Pode, tranquilamente. Quem é o coeficiente A? É o que acompanha P ao quadrado, que no caso é 1. Não aparece é porque é 1. B é o que acompanha P, que é quem? Menos 5. E C é o termo independente, 6. Outra equação completa. Outro exemplo, agora a incógnita já não é x nem p. A incógnita aqui é t. Quem é A? A é que acompanha t ao quadrado, sempre naquela forma geral. A é que acompanha a incógnita ao quadrado, então A é menos 5. Quem é B? É o que acompanha t, que é 7. E quem é C? Menos 2. Novamente, uma equação completa. Já na letra D, a incógnita é y. A é que acompanha y ao quadrado, que é quem? 2. B é que acompanha y, que é quem? Menos 10. E C é o termo independente. Está aparecendo aqui? Não. Então, C, consequentemente, é igual a 0. Se C é igual a 0, então essa equação não é uma equação completa. É uma equação incompleta. De início, nós vamos ter que identificar se a equação é completa ou se a equação é incompleta. E quando for incompleta, quem está faltando? Nesse caso aqui é o coeficiente C. Na letra E, é uma equação incompleta, já que só tem dois termos. A incógnita é z, então quem é A? A é que acompanha z ao quadrado, que é 4. Quem é B? Que acompanha z. Está aparecendo z? Não, então o B é igual a 0. E C é o termo independente, menos 100. A equação aqui, ó, a equação D é incompleta, que C é igual a 0. E a equação E é incompleta, que B é igual a 0. Nós temos que identificar, porque temos dois tipos de resolução, quando B for igual a 0 e quando C for igual a 0, tá certo? Na letra F, a incógnita é M. A é que acompanha M ao quadrado, então A é 7. B é que acompanha M. Tá aparecendo? Não, então B é 0. E C é o termo independente. Tá aparecendo? Não, então C é 0. E nós vamos agora praticar como colocar na forma normal ou reduzida a equação de segundo grau. Por exemplo, na letra A,
a forma geral tá normal, ó. Ax ao quadrado, bx mais c. Na letra B também tá na forma normal. Na letra C e na letra D. Agora, quando não tiver, por exemplo, essa equação não está na forma geral. Por quê? Nós vimos que todos os termos ficam no primeiro membro. E tem aqui um termo, ó, 48, que está no segundo membro. Então, para que fique organizado, nós temos que passar ele para o primeiro membro. Passa negativo. Então, ficou x ao quadrado menos 16 menos 48. Juntando esses dois termos, que são semelhantes, ficou x ao quadrado menos 64. Essa é a forma organizada, reduzida. Na letra B, passando os dois termos para o primeiro membro, ficou dessa forma, ó. Juntando esses dois termos semelhantes, ficou menos y. Então, A é 1, que acompanha y ao quadrado. B é quem? Menos 1, que acompanha y. E C é menos 1. Nós vamos resolver juntos 3 exemplos de como colocar a equação na forma reduzida, na forma geral da equação de segundo grau. Nessa primeira equação, olha, nós temos x ao quadrado mais 3x vezes o que está entre parênteses, que é x menos 12. E a forma geral, nós vimos que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, o que nós temos que fazer inicialmente? Eliminar os parênteses. Então, vamos fazer essa multiplicação, ó. Então, fica x ao quadrado mais e mais dá mais, 3x vezes x dá x ao quadrado. Mais e menos dá menos. 3 vezes 12, 36x igual a 0. Por isso que no ano passado, no 8º ano, batia na tecla, olha, vamos praticar as expressões algébricas, os polinômios, as operações com polinômios, porque sempre vamos estar usando ainda nessas equações de segundo grau. E agora, temos aqui dois termos semelhantes. Quando é que os termos são semelhantes? Quando tem partes literais iguais. Então, x ao quadrado e 3x ao quadrado são semelhantes. Juntando os dois, já que os dois são positivos, dá 1 mais 3, 4x ao quadrado menos 36x igual a 0. Essa é a forma reduzida. Quem é A? A, no caso, é 4. B é o que acompanha x, que é quem? Menos 36. E C não está aparecendo aqui, então C é 0. Essa equação é uma equação incompleta de segundo grau. Antes de tudo, nós vamos resolver essa potência. Então, isso aqui é o quê? Um produto notável. Quem lembra do ano passado? É o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eita, professor, e se eu não me lembrar dessa regra? Como é o quadrado, aí você pode fazer como? X menos 5 vezes x menos 5. Já que tem que passar para o primeiro membro, vamos passar logo. Passou, mudou de membro, mudou de sinal. Tá menos, vem mais. Igual a 0. E agora vamos resolver essa multiplicação. Mas quem lembrar da regrinha, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Vai ficar, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais e menos, menos 5 vezes x, 5x, menos e mais, menos 5 vezes x, 5x, menos e menos, mais 5 vezes 5, 25.
menos 25 mais 9x igual a 0. Elimine os opostos. X ao quadrado só tem ele. E todos esses são semelhantes, ó, mesma parte literal. Quando eu juntar os dois negativos, dá menos 10. Menos 10 mais 9 dá menos 1x igual a 0. Outra equação incompleta. A é 1, B é menos 1 e C é 0. E finalizando, pessoal, a parte de exemplos, no exemplo C, vou fazer bem devagar, prestem bastante atenção, ó. Temos início aqui uma potência. Resolvemos a potência, que é, quem quiser repetir, faz da forma que eu fiz na letra B. Como nós estudamos os produtos notáveis no 8º ano, quando resolver, vai dar exatamente quem? Esse produto notável. O quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos 2 vezes, quem é o primeiro? X vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, eu não lembro. Então pode fazer isso aqui, ó. Multiplique x menos 4 por x menos 4, que você vai chegar a isso aqui, ó. E agora multiplico 5x por quem? Por x e por menos 1. Mais e mais dá mais. 5x vezes x, 5x ao quadrado. Mais e menos, menos 5x vezes 1, 5x. Tudo passa para o primeiro membro, então 16 passa para o primeiro, negativo, igual a 0. E agora vou resolver essas multiplicações e as potências, ó. Vai ficar, fazer com preto, x ao quadrado, menos 8x, mais 16, mais 5x ao quadrado, menos 5x, menos 16, igual a 0. Quem são semelhantes? Vamos organizar. Primeiro é x ao quadrado, ó. Então vai ser quem? 1x ao quadrado mais 5x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Menos 8x com menos 5x, os dois são negativos, conserva o sinal. 8 mais 5, 13x. E 16 menos 16 dá 0. Então, ficou também outra equação incompleta. Mas reduzimos toda essa equação à forma geral. Nós vamos, nessa aula, somente praticar isso aqui, ó. Reduzir qualquer equação na forma geral de equação de segundo grau, tá bom? Com isso, pessoal, nós finalizamos a nossa aula, deixando para vocês 4 questões para podermos praticarmos como identificar os coeficientes e como reduzir as equações na forma geral da equação de segundo grau. Somente não pede para resolver, para calcular. Só pede para identificar algumas questões. Algumas questões pedem para identificar os coeficientes. Outra pede para dizer se é completa ou incompleta. Outra pede para dizer se é do segundo grau. E outra pede para reduzir na forma geral. Tá bom? Quem tem mais dúvida, volte um pouco o vídeo, assista esses 3 exemplos novamente. Tá bom, pessoal? Depois, copia a atividade no seu caderno, resolve, coloca o seu nome, a turma e me manda no privado. Não deixem de resolver, pessoal. Não deixem de praticar essa atividade. Eu sei da situação que tá, todos nós estamos em casa,
alguns com muitos afazeres, mas não vamos deixar. Tira um tempinho, meia hora somente, eu peço, meia hora por dia, que durante 2 dias, no máximo 2 dias, conseguiremos fazer essa atividade, tá bom, pessoal? Então, aqui eu deixo o meu abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá bom? E coloque seu nome, me mande no privado. Não saiam de casa, pessoal. Vamos cuidar dos nossos pais, tios, avós. Então vamos nos isolar, vamos ficar em casa por um pouco tempo. Eu acredito que em breve voltaremos, se Deus quiser. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.